Tá gravando. Bom, boa tarde a todos e a todas. Nesse momento, a gente vai dar início, né, à apresentação da dissertação de mestrado profissional do aluno Edenir, tá certo? Rodrigues Pereira Filho. E o Edenir, nesse primeiro momento, ele vai ter de 30 a 50 minutos para fazer a sua exposição. Após a exposição, a gente terá um tempo para a admissão da banca examinadora. Certo? A palavra é com você, Edenir. Obrigado, Thomas. Obrigado, pessoal, por todos que estão aí presentes. Eu sou o Edenir Rodrigues Pereira Filho e hoje eu vou apresentar o trabalho de mestrado profissional que eu desenvolvi nos últimos 3 anos dentro do programa de pós-graduação no ensino de ciências exatas, do PPG-ECE, do Departamento de Matemática da Federal de São Carlos. O título da minha dissertação é Sinergismo entre Química e Matemática, ensino de planejamento fatorial nos cursos de graduação e pós-graduação em Química da UFSCar. Bem, meu orientador nesse período foi o professor Thomas Edson Barros, do Departamento de Matemática. Essa apresentação eu vou dividir em 6 partes, né? Uma breve introdução, vou falar um pouquinho sobre o planejamento fatorial, depois vou falar sobre 2 partes principais do trabalho, que é o desenvolvimento de um algoritmo, o Mixtat2, e também sobre como foi o ensino de planejamento fatorial antes e durante a pandemia de Covid-19, e, por fim, uma conclusão e agradecimentos. Bem, uma introdução e contextualização. Bem, por que nós otimizamos, né? Por que é importante otimizar determinadas condições analíticas ou condições experimentais de um determinado problema? Bem, a questão é que respostas experimentais dependem das variáveis que podem ser modificadas e controladas experimentalmente. Então, com a otimização, a gente quer identificar uma relação causa e efeito, ou seja, nós vamos modificar variáveis e verificar como que as respostas são alteradas. E o correto entendimento dessas relações entre respostas e variáveis podem oferecer condições ótimas de trabalho. Essas condições ótimas de trabalho, eu estou dizendo, por exemplo, no método analítico, na otimização da produção de algum produto, na síntese de algum produto, por exemplo. E para identificação dessa relação causa e efeito, nós podemos usar 2 ferramentas. Uma delas é uma variável por vez, né? O OVAT, One Variable at a Time, onde a gente fixa a grande maioria das variáveis e modifica apenas uma de cada vez. Ou usar um conjunto de ferramentas que é o desenho experimental ou planejamento fatorial. Bem, quais são os benefícios da otimização? Os benefícios são, a gente pode produzir produtos melhores, processos mais rápidos, mais rentáveis, produtos que ofereçam condições finais melhores. Nós podemos ter medicamentos mais eficazes, alimentos mais nutritivos. No campo da química analítica, nós podemos ter métodos analíticos mais precisos e mais exatos. E com isso também aumentar a velocidade de análise, aumentar a velocidade de obtenção dos dados. Bem, para aplicar tudo isso, né, o desenho experimental está relacionado com a quimiometria. O que é a quimiometria? Quimiometria é uma ciência que emprega conhecimentos de química, matemática e estatística. Essa ciência ela surgiu basicamente na década de 70, com o advento dos computadores, né, com a geração de equipamentos mais rápidos, mais robustos, capazes de obter espectros, por exemplo. E a quimiometria, ela usa conhecimentos de outras ciências, como, por exemplo, a econometria e também a psicometria, né? Então, a quimiometria, ela adota esses diversos tipos de conhecimentos.
Bem, e na quimiometria a gente pode usá-la para identificar e conhecer melhor o problema, coletar informações, né, coletar dados e transformar esses dados em informações, realizar experimentos e propor modelos. Né? Então, é sobre isso que eu vou comentar basicamente aqui na minha dissertação. Então, os objetivos dessa dissertação foram propor uma alternativa para a identificação da região ótima de trabalho de um planejamento de misturas. Né? Então, vou focar principalmente aqui no planejamento de misturas. Entender melhor e compreender de forma mais efetiva as ferramentas matemáticas que são empregadas na proposição desses modelos. Propor um algoritmo no sentido de identificar as melhores condições de trabalho de um determinado modelo. E também entender as percepções dos alunos de graduação e pós-graduação, ver quais são as diferenças, quais são as semelhanças no ensino dessas ferramentas aí ao longo desses 2 últimos anos, dessas ferramentas de planejamento fatorial. Bem, por que isso é importante? Né? Qual lacuna que essa dissertação pretende preencher? Bem, o planejamento fatorial ele é visto em muitos cursos como um conteúdo secundário. Às vezes, ele nem é ministrado para os cursos de química. Quando ministrado, em alguns momentos é ministrado de forma incompleta e fora, né, do contexto químico. Muitas vezes, esse tipo de disciplina é oferecido pelos cursos de estatística, por exemplo, onde o professor ele não tem um embasamento químico para poder explicar alguns conceitos ou explicar algumas coisas que são características do planejamento fatorial. E também, um dos objetivos, né, desse trabalho é promover um melhor diálogo e interpretação dos dados no planejamento fatorial. Bem, então, o que é o planejamento fatorial? O que é o planejamento de misturas? Né? Eu vou falar um pouquinho também de derivadas parciais e identificação de pontos críticos nessa parte aqui da apresentação. Então, o planejamento fatorial, né, Design of Experiments, ele é um conjunto de ferramentas voltada para a identificação de variáveis mais importantes. Para isso, nós podemos fazer, por exemplo, um planejamento fatorial completo. Então, a ideia de um planejamento fatorial completo, por exemplo, se nós trabalharmos com 2 níveis das variáveis, as variáveis podem ser variáveis quantitativas, pressões, vazões, concentrações, ou variáveis qualitativas, como catalisadores, tipos de reatores. E se nós tivermos, por exemplo, 4 variáveis, nós vamos ter possíveis 16 combinações de todos os experimentos. Quando as variáveis são muitas, né, por exemplo, 5, 6, 7 variáveis, a gente pode tentar empregar um planejamento fatorial fracionário. Né? No planejamento fatorial fracionário, a gente vai executar uma fração dos experimentos. Quando a gente tem muitas variáveis, 12 variáveis, 10 variáveis, nós podemos usar, por exemplo, o Platt-Burman, onde nós vamos, nesses 3 casos aqui, fazer uma varredura, né? Um screening, para ver o que é importante. Depois a gente vê o que é importante, a gente vai trabalhar com outros tipos de planejamento, no sentido de obter a região ótima de trabalho. Esses planejamentos são o composto central, o DOT, o box banking e também o planejamento de misturas. Para avaliar esses planejamentos, nós usamos várias métricas. A mais conhecida, né, a mais útil de todas, eu diria, é a tabela nova, onde nós vamos avaliar as variâncias da regressão, por exemplo, do resíduo, a variância total. Nós vamos verificar o R quadrado, coeficiente de determinação. Para nós verificarmos a significância dessas variâncias, né, a significância do modelo, nós empregamos teste F e também, claro, nós observamos o p-valor. E esses modelos são
obtidos através do método dos mínimos quadrados, né? Dos mínimos quadrados, onde a ideia é, a gente vai, por exemplo, propor um modelo no sentido de reduzir, né? Ou melhor, no sentido de minimizar o erro vertical entre o valor experimental, que é essa bolinha vermelha aqui, e o valor previsto pelo modelo que está sobre essa linha preta aqui. Tá? Então, os mínimos quadrados atuam dessa maneira. Bem, agora, o que é o planejamento de misturas? Né? Por que ele é tão importante? Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora um exemplo lúdico, tá? Que foi feito há algum tempo atrás. Nesse exemplo aqui, nós temos a produção, né, a preparação de um suco. Um suco. Aquele suco que nós compramos no supermercado, esse suco, ele vem concentrado, a gente chega em casa e tem que adicionar água e adicionar açúcar a gosto. Então, vamos pensar da seguinte maneira aqui. Então, o suco, ele é uma mistura do suco concentrado, açúcar e também água. Né? Não existe suco só com o suco concentrado, não existe suco só com água, não existe suco só com açúcar. Então, esse planejamento que eu estou mostrando aqui para vocês é um planejamento de pseudomisturas, onde em cada um desses vértices aqui, que eu estou pintando com a cor vermelha, eu tenho um suco, né? Ou alguma coisa que eu posso chamar de suco. Então, nesse primeiro vértice aqui, ó, que eu estou circulando, eu tenho uma mistura composta por cerca de 88% do suco concentrado, cerca de 6% de água e 6% de um xarope com açúcar. Né? Esse xarope com açúcar foi açúcar dissolvido, né? Foram 150 gramas de açúcar em 600 mililitros de água. Nesse segundo vértice que eu vou pintar aqui em verde, eu tenho 88% daquele xarope de açúcar, 6% de água e 6% de suco. Então, vejam que nesse vértice em verde, eu tenho um suco, que eu vou chamar aqui de aguado. Tá? No vértice em vermelho, eu tenho um suco forte. E no vértice que sobrou aqui, que eu estou pintando em rosa, eu tenho um suco... desculpa, esse aqui é o suco doce, né? É o suco doce. Doce. E no vértice que sobrou, eu tenho suco aguado, tá? Onde eu tenho 88% de água, 6% do suco e 6% de açúcar. Então, são feitos experimentos nos vértices. Nos vértices tem os componentes puros. São feitos também experimentos nas arestas. Por exemplo, metade de um, metade do outro. Metade de um, metade do outro. E também experimentos no interior, onde aqui, por exemplo, onde eu estou pintando com essa cor amarela, eu tenho uma mistura que é um terço e um terço. Então, eu preparei essas misturas e dei para uma pessoa testar. Essa pessoa foi a minha esposa. Então, ela testou esses sucos e ela foi dando nota. Então, esses números que aparecem aqui, que eu vou pintar em vermelho para vocês, são as notas que ela deu das misturas. Tá? Então, vejam que o suco muito doce, ela não gostou. O suco muito concentrado, ela também não gostou. A nota 1,5 e 1. No suco aguado, também nota 0. No suco, que é metade suco concentrado e metade açúcar, as notas variaram de 5 até 8,5. E aqui no interior, de 4,5 até 8, mais ou menos, tá? Então, esse aqui é um planejamento de misturas, onde o importante a ser dito aqui é o seguinte: a somatória dos componentes da mistura é sempre 1, né? Então, se eu dobro todos os componentes, eu não consigo obter um suco 2 vezes mais gostoso, eu vou obter 2 vezes mais suco,
Para eu mudar a composição do suco, eu preciso mudar os componentes que são formados do suco. Bem, então, quando eu tenho 3 componentes, a visualização é através de um triângulo. Se eu tenho, por exemplo, 4 componentes, eu vou ter um tetraedro. Eu vou ter aqui um tetraedro, onde eu vou ter, por exemplo, nos vértices, eu tenho os componentes puros. Nas arestas, eu tenho as misturas binárias. Nas faces, eu tenho as misturas terciárias, e lá no interior desse tetraedro eu tenho a mistura quaternária. Com mais 5 ou mais componentes eu não consigo ver, né? Eu vou ter aí 5 dimensões. Bem, então esse é a principal característica de um planejamento de misturas. Agora, trazendo isso para a química, né? Trazendo isso para a química, qual o exemplo que eu vou mostrar para vocês e qual o exemplo que eu vou trabalhar ao longo dos próximos slides agora, que está no texto. Na química, por exemplo, na produção de semicondutores ou na preparação de semicondutores, nós podemos usar ácidos, por exemplo, ácido fluorídrico, ácido clorídrico, podemos usar ácidos oxidantes, como o ácido nítrico, por exemplo, no sentido de dar diferentes características para esse semicondutor. Então, a gente pode ter aí a formação de poro, nós podemos ter um eletropolimento, por exemplo, né? Então, tudo isso vai depender dos componentes da mistura. Então, num planejamento como esse, aqui que está exemplificado nesse triângulo, eu tenho 3 ácidos, o ácido 1, o ácido 2 e o ácido 3. Nos vértices eu tenho os ácidos puros, nas arestas eu tenho as misturas binárias, e no interior tem as misturas terciárias. E esses parâmetros que estão sendo medidos aqui é a taxa de gravação no semicondutor. Então, o que eu quero propor aqui o modelo que me diga como funciona essas misturas em relação à taxa de gravação. Tá? Então, eu tenho aqui as taxas de gravação. E como é que eu posso, então, olha, aqui está o modelo proposto. Esse modelo da taxa de gravação, ele está em função de 3 variáveis, variável 1, 2 e 3. Aqui estão os coeficientes dos 3 ácidos, né? O coeficiente do ácido 1, ácido 2, ácido 3, o coeficiente quadrático, variável 1, variável 2, e o coeficiente ternário, variável 1 vezes variável 2 vezes variável 3. Então, nesse tipo de planejamento, como eu já tinha dito, as 3 variáveis têm que somar 1, cada variável tem que ser maior ou igual a 0. Né? Então, todas as variáveis têm que variar entre 0 e 1. Então, como é que a gente pode identificar a região de ótimo? Né? Onde é que está o ótimo aqui dentro desse planejamento, né? Dentro desse gráfico de contorno? O ótimo aqui que eu estou querendo dizer é o máximo. Né? Então, é claro que eu não estou falando de outros pontos críticos, como o mínimo local, mínimo global, máximo global. Eu estou falando do máximo local. Né? Então, quando eu falo que eu quero identificar o ótimo, eu quero identificar o máximo global. Bem, então, o que a gente pode fazer? Nós podemos usar cálculo, né, diferencial, derivadas parciais. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a seguinte situação. Eu substituí, eu chamei a variável 1 de x, a variável 2 de y, a variável 3 de z. As 3 têm que somar 1, e a z é 1 menos x menos y. Aí eu posso pegar isso, substituir aqui, e eu tenho, então, o problema em função de 2 variáveis, a variável 1 e a variável 2, o x e o y. Posso fazer as substituições, e com isso, aplicando as regras de derivação, eu posso obter, né, dependendo do caso, é claro, obter polinômios de grau 3, grau 4, né, vai depender da situação. Existe a possibilidade do ótimo estar nas arestas, tá em uma das arestas, em uma das faces, né? Então, como é que a gente pode identificar isso? E tudo isso vai ramificar em diversos casos particulares, né?
diversos casos particulares, que vai aumentar de complexidade de acordo com os coeficientes que são válidos e também de acordo com a quantidade de variáveis que são usadas. Bem, então, qual seria a alternativa para tentar minimizar, né, a questão daqueles casos particulares, né, daquelas dificuldades que eu mostrei anteriormente? Então, durante essa dissertação, foi desenvolvido um algoritmo, né, um conjunto de instruções no sentido da gente obter esse ótimo local. E esse algoritmo nós chamamos aqui de Mix Target 2. Ele funciona da seguinte maneira. Então, do lado direito aqui, eu tenho as entradas. Então eu preciso entrar com os seguintes parâmetros. O primeiro deles aqui, parâmetros, na verdade, são os coeficientes que foram válidos depois do cálculo do modelo. O segundo parâmetro é a precision. Essa precision aqui vai me dar uma informação sobre o tamanho da população de dados que eu quero criar. E depois eu tenho aqui vários parâmetrozinhos, eu vou voltar no precision daqui a pouquinho, que são esses parâmetros aqui, o A e o B, o C e o D, o E e o F. Esses parâmetros, eles estão relacionados com os níveis da variável 1, da variável 2 e da variável 3. Né? Então, eu vou iniciar o cálculo colocando o A como 0 e o B como 1, né? O C como 0, o D como 1, o E como 0 e o F também como 1. Então, eu preciso montar uma população de dados. Como resposta, aqui do outro lado, eu vou ter um vetor B. Esse vetor B vai me dar as melhores condições da variável 1, variável 2, variável 3, e vai me dar a resposta quando eu trabalho com essas três variáveis identificadas pelo algoritmo. Então, aqui estão algumas coisinhas sobre a etapa 1 do algoritmo. Depois nós temos a etapa 2. Na etapa 2, eu preciso gerar a população de dados. Então, nessa população de dados, eu preciso entrar com os níveis que eu quero, né, que eu falei aqui, eu vou começar entre 0 e 1. Por que 0 e 1? Porque as variáveis não podem ser diferentes, não pode ser menor do que 0, não pode ser maior do que 1. Então, aqui, essa etapa 2 tem como objetivo criar essa população. Bem, então, a ideia aqui é eu pegar o triângulo das três variáveis e preencher esse triângulo, né? Então, aqui, olha, tem os dados quando eu tenho uma precisão de 1000. Então, todos esses pontinhos aqui, ó, em todos esses pontinhos aqui, eu tenho, por exemplo, nesse ponto aqui, 50% da variável 1, nesse ponto aqui, 25% da variável 2 e 25% da variável 3. Então, vejam que qualquer um desses pontos, a somatória aqui é sempre 1. Não tem nenhuma variável abaixo de 0 e nenhuma acima de 1. Quando eu uso precisions maiores, 5.000 e 10.000, veja que eu tenho um triângulo mais completo, né? Isso vai ter um impacto, é claro, né? Mas eu tenho um triângulo mais preenchido aqui. Então, a ideia aqui agora é, eu vou eliminar todas as combinações cuja a somatória é maior do que 1. Essas combinações eu preciso eliminar, tá? E, para isso, eu vou fazer um teste. Primeiro, eu vou somar essas variáveis. Feito isso, eu vou calcular as respostas, né? Através dos parâmetros do modelo, eu vou testar ponto por ponto. Cada um desses pontinhos aqui vai ser testado. Tá? E depois eu vou verificar qual que é a região ótima de trabalho. Mas é claro que eu não preciso testar todos os pontos, né? Eu não preciso testar todos os pontos dependendo do modelo que eu tenho. Se eu tenho, por exemplo, um modelo simples como esse aqui, olha, onde apenas a variável 1 é importante, é claro que o máximo vai estar no vértice onde a variável 1 é máxima. Se eu tenho uma outra situação como essa aqui, onde eu tenho dois coeficientes válidos, só que a variável 2 tem o maior coeficiente, então o máximo vai estar no vértice onde a variável 2 é máxima. Se eu tenho uma outra situação como essa aqui, onde eu tenho dois coeficientes válidos, só que a variável 2 tem o maior coeficiente, então o máximo vai estar no vértice onde a variável 2 é maior.
vai estar no vértice onde a variável 2 é máxima. Se eu tiver uma situação como essa, onde eu tenho 3 coeficientes válidos, só que o coeficiente da variável 3 é o maior, então eu vou ter nesse vértice aqui o máximo. Então vejam que tem algumas situações que eu não preciso ficar testando todos os pontos. Numa situação como essa aqui, onde apenas o coeficiente terciário é válido, o máximo está aqui na mistura 1/3, 1/3 e 1/3. Bem, agora, e quando as coisas complicam, né? Quando as coisas complicam é quando eu tenho, voltando lá naquele modelo da taxa de gravação, né? Voltando àquele modelo da taxa de gravação, onde a gente tem vários coeficientes válidos, o que eu preciso fazer? Eu vou calcular a resposta para todos os pontinhos. Eu não, né? O algoritmo vai calcular a resposta para todos os pontinhos. Bem, aí o algoritmo ele vai me dar os top 5, né? Vai me dar as 5 melhores combinações que dão as maiores respostas. Então, olha só, esses pontinhos pretos aqui são as 5 melhores combinações quando eu usei uma população de 1.000. Quando eu usei uma população de 5.000, aqui estão os 5 melhores, e quando eu usei uma população de 10.000, aqui estão os 5 melhores. Veja que quanto maior a população, mais, entre aspas, né, mais quente fica o meu ajuste aqui. E que gráfico é esse aqui que está mostrando? Esse gráfico aqui, ele me dá as condições das variáveis 1, 2 e 3 nesses 5 experimentos aqui. Então, vejam que a variável 1, ela é possível obter altas respostas quando ela varia aqui de 0,38, por exemplo, até 0,50. A variável 2 trabalha nessa faixa aqui, ó, entre 0,25 até 0,38. É claro que aqui eu estou visualizando apenas essas faixas, mas o algoritmo me permite verificar exatamente essas faixas. Quando eu trabalho com a variável 3, as melhores respostas por volta de 0,2 até 0,38, mais ou menos. Então, olha só, então, essa primeira rodada que eu fiz os cálculos, o algoritmo é capaz de me dar uma boa dica da onde está o máximo, né? Ou seja, eu preciso procurar uma pessoa. Essa pessoa está na cidade de São Paulo. Aí eu fiz o cálculo primeiro. Aí agora, essa primeira rodada aqui me disse, ó, essa pessoa está no bairro de Itaquera, na rua X, no número tal. Tá. Aí agora eu vou repetir o cálculo, né? Eu vou repetir o cálculo, só que dessa vez eu vou entrar com os valores de A, B e C com um ajuste melhor. Que ajuste é esse? Aqueles do primeiro cálculo que eu fiz, né? Então, eu vou entrar, calcular de novo. E agora, eu sei o nome da rua, eu sei o número da casa, eu sei o RG, o CPF e a cor do cabelo dessa pessoa, né? Então, a ideia aqui agora é, nessa etapa 6, após refazer o cálculo, eu tenho uma excelente ideia da onde está o máximo. Então, vejam que a variável 1, ó, reparem que agora os níveis vão de 0,3 a 0,6. A variável 1, o máximo está por volta de 0,41. Aqui por volta de 0,35 e aqui por volta de 0,25. Veja que a somatória aqui dá sempre 1. Então, isso se repete com o Precision 1000, com o Precision 5000, 0,41, 0,35, 0,25 e com Precision 10.000. Vejam que, para eu achar esses pontos, né, foram feitos todos esses experimentos aqui. Ó. E vejam que agora os gráficos que me dão uma dica, né, da onde é o ponto máximo, estão mais ou menos cravados, ó, 0,41, 0,38, 0,20 e alguma coisa, tá? Bem, no final das contas, o algoritmo me dá aquele vetor B
que me diz onde é o máximo. Então, aqui estão os resultados, olha. Então, vejam que quando eu usei Precision 1.000, 5.000 ou 10.000, o máximo da variável 1 é por volta de 41%. O máximo da variável 2, por volta de 34%. O máximo da variável 3, aqui por volta de 25%. Né? Então, eu tenho aqui, ó, 41, 35, 25, somo isso, dá 100, né? Ou 1. A resposta obtida sempre por volta de 828. Quando eu uso a derivada parcial, eu cheguei no mesmo resultado. 41, 34, desculpa, é 34 aqui, 34 e 25, né? O mesmo resultado, 828. Quando eu uso o solver do Excel, também 41, 34, 25, né? Resultado final, 828. Durante, além do Mixtarget, foi feito também o template de misturas. E esse template de mistura, ele me dá aqui, olha, o gráfico de contorno do modelo criado, né? Então, veja que o máximo está mais ou menos por aqui. E esse template também está embutido nele o solver do Excel. Então, dá para a gente, usando o solver, identificar onde está o máximo, e aqui está a superfície de resposta, que mostra exatamente o máximo. Né? Então, o Mixtarget 2 e o template de mistura são combinações, né? São ferramentas que devem ser usadas em conjunto para a gente poder encontrar o máximo de um planejamento de misturas. Bem, essa foi a primeira parte do trabalho. A segunda parte do trabalho foi o ensino de planejamento fatorial antes e durante a pandemia de Covid-19. Então, nós estávamos lá no início de 2020, né? Tudo aparentemente corria bem. De repente, apareceu aí a pandemia de Covid-19 e muita coisa mudou. Tá? Muitas coisas pioraram, outras coisas a gente teve que adaptar, né? Todos nós, professores, tivemos que nos adaptar à nova realidade. E para ministrar as disciplinas durante esse período, o que eu fiz? Eu preparei vídeos, né? Então, foram preparados aí cerca de 50 vídeos, tá? Desses 50 vídeos, 43 são vídeos que eu vou chamar de vídeos fixos, né? São vídeos sobre o conteúdo da disciplina. O resto são vídeos dos encontros síncronos que eu tive com os alunos durante esse período. Então, esses vídeos fixos, né, somaram aí cerca de 9 horas. Os encontros síncronos depende muito da quantidade de encontros, depende também muito da interação com os alunos, mas geralmente ele somou cerca de 10 horas de material gravado. Os vídeos eram curtos, cerca de 10 a 15 minutos. Até o momento, né, esses vídeos, esses números aumentaram um pouco, tiveram aí mais de 30 mil visualizações, cerca de 2.500 horas de exibição. Para interagir com os alunos, eu criei aqui o SAED, que é o Serviço de Atendimento do Edenir, que é um formulário no Google onde o aluno poderia se identificar ou não e colocar lá uma dúvida, fazer o upload de um arquivo. Durante esses anos, nos cursos de graduação, a disciplina sobre quimiometria foi ministrada em 2 momentos, e eu tive alunos de 2 campi da UFSCar, o campus de São Carlos, o campus de Sorocaba. Eu ministrei na pós-graduação em 3 oportunidades, e eu tive alunos de 17 estados da federação, também alunos da Argentina, da Colômbia e do Peru ao longo desse tempo aí, tá? Bem, ao final da disciplina, né, eu encaminhava para os alunos esse questionário aqui, ó, com essas 12 perguntas, né? É um questionário anônimo, eu passei um termo de confidencialidade para os alunos, para eles permitirem que eu use as respostas deles, mas nenhum dos alunos foi identificado, e eu perguntava sobre a percepção dos alunos quanto à disciplina, se eles gostaram, se eles aprenderam alguma coisa, se eles têm sugestões, e eu vou mostrar aqui 3 perguntas, né, que eu acho que são as mais importantes. A primeira delas
é a questão número 8, né? Como ficou o seu nível de aprendizado? Isso aqui é uma pergunta muito importante. Durante esse período, eu dei aula aí para mais de 200 alunos sobre esse assunto. E no caso da graduação, 32 alunos responderam o questionário, e na pós-graduação, 130 alunos, tá? Responderam o questionário. Então, aqui, nesse círculo interno, eu tenho as respostas da graduação e no círculo externo, as respostas da pós-graduação. Então, foi perguntado, como ficou seu nível de aprendizagem? Acima da expectativa, que é o rosa aqui, foi para cerca de 49% dos alunos de pós-graduação, 44% dos alunos de graduação. Dentro da expectativa, que é o azul, mais ou menos aqui, metade dos alunos afirmaram que o nível de aprendizagem ficou dentro do que eles esperavam. No caso da pós-graduação, 1,5% disse que ficou abaixo do esperado. Eu fiz um teste de significância, né, uma tabela nova, para verificar se tinha diferença entre graduação e pós-graduação, e não há diferença, né? A gente observou aqui que os resultados, né, o comportamento da graduação e da pós-graduação para essa pergunta é semelhante. Bem, uma outra pergunta que eu fiz foi a questão número 9. O que você achou do formato da disciplina? Vídeos gravados e disponibilizados para os alunos. Então, aqui eu observei uma diferença. Aqui há uma diferença significativa entre a graduação e a pós-graduação. Então, olha só. Veja que, no caso da graduação, basicamente, 1/3 dos alunos preferem as aulas convencionais, né? Cerca de 40% até que aceitaria alguma coisa meio termo, 50% presencial, 50% gravado. E o outro aqui, 1/3, disse que deveria ser sempre assim. No caso da pós-graduação, a pós-graduação tem o viés da distância, né? Então, cerca de 43% dos alunos disse que poderia ser adotado meio termo, cerca de 48% disse que deveria ser sempre assim, e menos de 10% disse que prefere o anterior, né? Se eu pegar esses dados e mostrar de uma outra maneira, que é o que eu estou mostrando aqui, vejam que, de um lado, eu tenho aqui a pós-graduação, do outro lado, eu tenho a graduação. As respostas dos alunos de pós-graduação estão mais tendendo, né? São resultados meio assimétricos, estão mais tendendo ao deveria ser sempre assim e poderia ser adotado o meio termo. 50% presencial, 50% aulas gravadas. Já os alunos de graduação, eles estão mais centrados aqui, ó, em poderia ser adotado o meio termo e também que preferem as aulas presenciais. Bem, uma outra pergunta que eu fiz para os alunos, na verdade, é uma pergunta muito parecida com a pergunta 9, mas aqui eu refinei um pouquinho mais, né? E essa pergunta, os alunos poderiam selecionar mais de uma resposta. Pensando em um cenário pós-pandemia, onde a vida voltaria ao normal, quais das opções abaixo são mais atraentes? Marque quantas opções sejam necessárias. Então, eu tenho aqui, de um lado, pós-graduação, do outro lado, graduação. Vejam que, no caso da pós-graduação, cerca de 2/3 dos alunos selecionaram alguma opção que reflete em uma coisa meio termo. Ou é 50% síncrono, 50% desculpa, 50% à distância, 50% presencial. Então, cerca de 2/3 dos alunos de pós-graduação escolheram esse tipo de opção. 20% dos alunos marcaram que as disciplinas deveriam ser somente à distância, com alguns momentos para reuniões síncronas não presenciais. Tá? No caso da graduação, eu tenho aqui, ó, 40% dos alunos disseram que topariam, né, vamos dizer assim, 25% à distância, 75% a presencial.
mais ou menos aqui um quarto dos alunos de graduação afirmaram que deveria voltar ao que era antes, tá? Somente presencial. Então, essas são aqui algumas observações, e tanto graduação como pós-graduação, eu observei uma diferença significativa entre as opiniões dos alunos. Bem, conclusões, perspectivas futuras e considerações finais. Então, o que foi possível aprender, possível desenvolver nessa dissertação? É claro que todo o conhecimento técnico voltado à matemática, eu diria que melhorou bastante, principalmente aquelas relacionadas com álgebra linear, geometria analítica, cálculo numérico, operações com matrizes, utilização de recursos computacionais. Então, aqui foi possível empregar bastante o Octave, que é um programa livre, totalmente livre, que pode ser implementado em qualquer computador, um computador do mais simples ao mais sofisticado. Foi possível empregar ferramentas que já existem, né? Como, por exemplo, o YouTube, né? O YouTube, eu usei bastante o YouTube nesse período. Como será o ensino daqui para frente? Será que a gente vai poder ter alguma coisa híbrida, né? Os últimos mensagens aí da Federal de São Carlos já colocou que tem que enterrar tudo que foi feito até agora, né? Vai voltar tudo como era antes. Mas a reflexão que eu faço aqui é o seguinte: será que o que era antes estava bom, né? Ou é claro que o remoto não é bom, né? 100% remoto não é bom, mas alguma coisa nós aprendemos, né? Eu aprendi bastante, né? Eu diria que os alunos puderam aprender bastante também. As manifestações que eu recebi foram assim muito boas. Foi observado uma maior aceitação por parte dos alunos de pós-graduação, né? Isso foi nítido ao longo desse período. Foi observada uma maior capilaridade do ensino. Veja que foi possível atingir aí 17 estados, desde Tocantins, Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Tive muitos alunos de Minas Gerais e do Rio de Janeiro também. Talvez, será que não seria possível propor disciplinas nacionais, né, de alguns temas, né, disciplinas que fossem oferecidas para todos os programas de pós-graduação em Química do Brasil? Para isso, a gente vai precisar de um maior engajamento das sociedades, né, da Sociedade Brasileira de Química, por exemplo, e também dos programas de pós-graduação. Veja que agora a gente está aí propondo para alguns cursos, né, para alguns programas de pós, o ingresso, uma prova conjunta na pós-graduação em Química, né, uma coisa que a matemática e a física já fazia há anos. Foi produzido também um tutorial na Química Nova, né, com a participação aí de ex-alunos, né, a Jane Castro, que me ajudou no Mixtag 2, o Felipe Ferri, que ajudou lá no Excel. Então, foi possível agregar alunos também. Foi possível, numa universidade como a Federal de São Carlos, que é multicamp, nós temos 4 campi, então, oferecer simultaneamente a mesma disciplina para todos os campi, né? Aí eu tive alunos de Sorocaba matriculados. Mostrou a importância, né, e o poder das redes sociais, né? O YouTube, ele existe desde 2005, né? O meu canal existe desde 2014. Meu canal já tem aí 8 anos, então, de 2020 para cá, teve um boom de playlists, um boom de informações, de procura, de troca de ideias. Foi possível ter uma união e engajamento de docentes e profissionais de diferentes universidades do Brasil e do exterior. Além dessa disciplina, aqui eu estou mostrando resultados só de disciplina de Quimiometria 1. Além dessa disciplina, foi oferecidas também disciplinas da parte de Química Analítica Instrumental, onde eu contei com professores da Dinamarca, Moçambique, Espanha e também Estados Unidos, né? E vários locais do Brasil. Em algumas delas eu tive mais de 20 colegas produzindo material para mostrar para os alunos. E empregar ferramentas que já existem, né? Veja que o YouTube existe desde 2005, né? Já tem aí bastante tempo, 17 anos já de YouTube. Bem, agradecimentos. Eu queria agradecer, primeiramente, aqui a minha esposa, por todo o suporte, todo o amor e carinho que vem proporcionando, né, desde quando nós nos conhecemos, né, já fazem mais de 20 anos,
Eu queria agradecer aqui aos colegas da matemática, principalmente o professor Paulo Caetano, que foi um dos responsáveis, né, por esse processo. O professor Salvador, também. O professor Ivo, da matemática. O professor Thomas Edson. Eu quero agradecer aqui a doutora Jane Castro Castilho, pela ajuda lá no Mixtarget 2. O Felipe Ferri, que fez iniciação científica comigo, e hoje é estagiário numa empresa em Rio Claro, que me ajudou lá no template de misturas do Excel. Agradecer aos colegas do Profimat e PPG-ECE, a Kelly, né, a secretária lá do Profimat e PPG-ECE, a banca examinadora, né, o professor Tomás Edson, o professor Daniel e o professor Paulo Caetano, aos colegas do DQ e Departamento de Matemática, e também a Federal, por proporcionar, né, esse tipo de possibilidade, e aos órgãos de fomento, a CAPES, o CNPq e a FAPESP, e é claro que aos alunos, aos mais de 200 alunos que estiveram comigo aí ao longo desses anos, tá? E era isso. Muito obrigado a todos, e eu devolvo a palavra, então, ao professor Thomas Edson, e eu vou parar a gravação. Muito bem.